vamos começar a nossa live hoje. Estou abrindo aí para que o pessoal comece a entrar. Deixa eu colocar aqui um fundo musical. Já vão compartilhando aí, chamando mais pessoas para entrar. É isso aí, vai mandando o link aí para alguém, para os seus amigos. Hoje vamos falar sobre ansiedade, mais uma vez sempre o tema, né, ansiedade. Vamos falar também sobre o suicídio, o que leva as pessoas a cometerem suicídio, né? Então vai ser um tema bem relevante. Quero interagir bastante com vocês hoje, para que vocês possam também estar interagindo e tirando todas as dúvidas, né? Para que não fique só eu aqui falando, né? E vocês aí sem interagir. Então hoje eu preciso que vocês interajam mais comigo. Vamos lá, o pessoal está chegando, vão compartilhando aí o link. Envia aí para pelo menos 2 amigos seus, para que possa estar junto aqui conosco. Vamos dar aí 2 minutinhos para a gente iniciar nosso tema. Se você não sabe disso, provavelmente está deixando de recuperar seu dinheiro nesse exato momento. Mais de 4 bilhões. E aí, o pessoal tá chegando. É isso aí, vamos entrando aí, vamos se conectando aí. Pessoal, vão enviando o convite aí para que mais pessoas possam participar conosco nessa live. Assunto muito interessante e relevante, que eu acredito que vem há muito tempo, né? As pessoas vêm cometendo suicídio, vêm passando por ansiedade, por depressão. Então é um assunto que chama bastante atenção e que nos faz, como é que eu diria, ser um mensageiro de uma palavra, de uma mensagem que liberte, que salve, que cure as pessoas, né? Então a depressão tem cura, a ansiedade tem cura. Na verdade não é uma doença, né? É só um excesso de pressão. Então se alguém ao seu lado, alguma amiga, alguma pessoa está com depressão, diga a ela que ela não está doente, ela está simplesmente um excesso de pressão. Recebeu tanta pressão durante a vida, algo traumatizou, ocasionou essa pressão e por isso ela está com esse excesso. E esse excesso de pressão causa vários sintomas, né? É isso aí, o pessoal está chegando. Estou só dando mais um tempinho. Se o pessoal já quiser comentar alguma coisa, quiser sugerir algum tema, acrescentar aí alguma coisa para que a gente possa estar relacionando junto à live, pode mandar aí suas sugestões aí. Eu acho que o som tá bom aí, se tiver dá um ok também, como é que tá chegando. Vamos se comunicando aqui rapidinho. A Raíssa tá conosco, né? Vamos lá, pessoal, vamos interagindo aí, vamos mandando. Pode mandando aí um feedback aí pra mim, me dizendo como é que tá chegando aí o som, como é que tá chegando o
som tá bom, a Simone tá dizendo isso aí, então tá ok. Vamos lá, vamos. O tema hoje principal é o suicídio, né? A depressão, a ansiedade que leva ao suicídio. Vocês querem sugerir alguma outra coisa pra gente focar, pra gente também falar? Manda aí nos comentários. Vamos lá, o pessoal está compartilhando aí, eu acredito que já deve estar chegando mais gente. Daqui a pouco eu acho que a gente chega aí um número bom de pessoas para que possa estar interagindo, né? Luciano Viana passou por aqui. Pessoal, nosso tema ansiedade. Como sempre eu falo, os sintomas da ansiedade começa. Primeiro eu vou explicar um pouco sobre por que você fica ansioso, né? Pessoas que são ansiosas são pessoas que são ligadas no futuro. Pessoas que se preocupam muito com o futuro. Aí, doutor André Holanda está conosco. E aí, André? Boa noite, meu amigo. Então vamos lá, vamos compartilhando a live aí com os amigos. Hoje nós vamos falar ansiedade, depressão, falar sobre um mal que tem pegado principalmente os jovens, a questão do suicídio, né? As pessoas têm cometido suicídios e é tanta pressão que essas pessoas recebem e ela não consegue ver uma saída e acha a melhor saída para elas é tirar a sua vida, né? Então isso é terrível, a gente tem visto isso dentro das nossas comunidades, da nossa cidade, da nossa sociedade, né? Então às vezes amigos, às vezes parentes bem próximos, temos visto acontecer essas situações e as pessoas ficam, quem está ali próximo fica de mão atada, né? Que não sabe o que fazer para ajudar, né? E eu perdi já também parentes, perdi um primo bem próximo pelo suicídio, então eu vejo que é uma situação bem terrível, né? Bem complicada para a família passar por isso. Então hoje a gente vai tentar entender um pouco por que as pessoas chegam a esse ponto, né? E o que pode ser feito, tanto pela gente que somos parentes, por nós que somos pessoas próximas, ligadas a essas pessoas, ou às vezes, muitas das vezes tem a si próprio, né? Muitas das vezes pessoas estão passando por momentos difíceis e não conseguem sair dessa situação e aí isso vai ocasionando uma pressão, um excesso de pressão e esse excesso de pressão leva a uma ansiedade, essa ansiedade leva a uma depressão. Então, quando você vai aumentando o nível, né, depressão, ansiedade, vai recebendo mais pressão, essa pressão vai se tornando uma depressão e essa depressão muitas das vezes faz com que a pessoa não ache mais saída e se encontra no fundo do poço. E eu gosto sempre de dizer que quanto mais fundo o poço, mais forte é a mola para jogar você para fora. Então não entrar em desespero, entender como funciona a mente. O principal objetivo, eu gosto muito nas minhas lives eu explicar como funciona a mente, porque se você entender como é sua mente, como ela funciona, a partir daí você não vai, todas as pressões que você for receber externa, você vai conseguir, como é que eu diria, saber sair das situações, dessas pressões, ou pelo menos conviver bem com isso, com essas situações que você está passando, né? Então, quando você recebe pressão, você começa a ter estresse, o estresse do dia a dia, todo mundo hoje, quase todo mundo, né, anda estressado. Então, o estresse é o início, né? O estresse é o estupim. Você começa a se estressar, a partir do estresse você começa
ficar ansioso. A partir da ansiedade você concentra mais nisso que você está ansioso e aí você entra numa depressão. Como eu estava dizendo, a ansiedade é você focar no que vai acontecer e depressão é você se ligar no que passou, no que você sofreu, no que você viveu. Então, pessoas que são depressivas são pessoas que passaram por momentos difíceis, foram traumatizadas em alguma parte da vida, na vida amorosa, na vida sentimental, na vida financeira, no físico, enfim, qualquer que seja a situação. Então essas pessoas se traumatizam lá no passado e aí ela acumula essa carga emocional dentro dela, ela não consegue resolver. O inconsciente grava isso e segura, armazenado, e faz você entre num loop. Você começa a repetir as mesmas coisas e aí você começa a sintonizar, generaliza e sintoniza tudo, né? Tudo que você não quer, você sintoniza para você e atrai para você. Então a partir daí você começa a ficar ansioso e essa ansiedade vai entrando na depressão. E muitas das vezes muito forte e as pessoas não vê saída para saírem desse buraco, desse poço, né? E aí muitas delas tiram a sua própria vida achando que vai resolver aquele problema, né? E aí ela entra numa outra situação porque quando se tira a vida, para mim que eu acredito, sou cristão, acredito na salvação, acredito numa vida eterna, então praticamente você está jogando fora a sua vida eterna com Cristo, né? Então essa é a minha visão. Se algum dos colegas aí que estão participando da live discorda disso, eu também respeito, mas é minha opinião e a minha crença, né? Então eu acredito que principalmente a vida eterna é que a gente não poderia jogar fora, já que a vida física, a vida que não está tão vantajosa para você, não desperdice a sua vida eterna, né? Então acreditar no Criador que criou todas as coisas e sair fora. Pessoal, o que diferencia nós dos outros animais é simplesmente a capacidade de pensar, a capacidade de ter inteligência, de interagir, de raciocínio. Isso é o que nos diferencia dos outros animais. E o restante nós somos todos iguais. Nós somos iguais a um cavalo, a um porco. Se você for ver, só muda a posição de andar. Deixa eu tomar uma água. Mas nós temos corações, os animais também têm. Temos perna, braço, mão. As mãos dos animais é parecido um pouco com a gente. Então somos semelhantes, né? Só que o que nos diferencia é simplesmente a nossa mente, a nossa capacidade de interagir, de aprender, de pensar. Então a gente, por receber às vezes tanto excesso de depressão, tanta situação difícil, por passar por momentos tão difíceis, a gente vai se bloqueando e vai tirando essa capacidade nossa de pensar, de interagir, de ter uma mudança na nossa vida. Então, se você recebe algo que é traumatizante, algo que está chocando você, que foi forte, que lhe abateu, lhe machucou, lhe feriu, você não pode ficar preso a essa coisa. Você tem que aprender a passar por isso. Entendeu? Você tem que aprender a se fortalecer, a transformar essa parte que você recebeu de impacto, que lhe chocou, transformar isso em algo positivo. Ou seja, buscar alguma coisa que trouxe um aprendizado, que lhe fortaleceu, que, enfim. Mas você tem que sair dessa situação. Sair dela, porque se você ficar presa em coisas do passado, em sofrimentos que você viveu, na situação que você está vivendo, então você vai ficar traumatizado e esse trauma pode levar você a uma ansiedade e essa ansiedade pode levar você a uma depressão, entendeu? Então, tá tudo dentro da nossa mente, você tem como se livrar disso, você tem como tirar os bloqueios emocionais que tem dentro de você, você tem como sair fora, se livrando disso e tendo uma vida normal como qualquer outra. Só que as pessoas
não consegue, não percebe isso, essa capacidade que a gente tem de pensar, de reagir, de mudança de comportamento, né? Então, de aprendizado. Se você vinha num ritmo, talvez até familiar, com seus familiares, e de repente você perde alguém, ou mudou drasticamente sua forma de viver, mas a gente tem essa capacidade de mudança, de transformação na nossa vida. Então você tem que aprender isso, a se transformar, a mudar o seu rumo, mudar seu destino, e não ficar na mesmice, não ficar achando que não tem mais jeito para a sua situação. Porque se você for ver, tudo que passar na nossa vida tem solução, tem jeito. Não existe nada na nossa vida que não tenha jeito. O André está perguntando, a ansiedade não é uma doença do corpo, mas sim da alma. É isso aí, meu querido, é isso aí. A nossa mente, a mente foi dividida, e a mente consciente, que é essa mente que pensamos, que raciocinamos e sentimos, mas temos a mente inconsciente. Essa mente inconsciente, eu chamo ela é nomeada de alma. Essa é a nossa alma, a nossa mente inconsciente. Aquela mente que a gente gravou nossas emoções nela, e através dela, o nosso comportamento vem através dela, né? Então, a nossa alma é sim nossa mente inconsciente, que age muitas das vezes. Já fiz algumas lives aqui falando sobre nossa mente inconsciente, que quando o inconsciente toma as rédeas de nós, do nosso posicionamento, fazemos coisas que não pensamos, fazemos coisas que não queríamos fazer, deixamos de fazer aquilo que queria fazer e fazemos aquilo que nós não queríamos fazer. Então, é o inconsciente, ou seja, a nossa alma mesmo, sabe? Porque eu acredito nas 3 esferas, corpo, alma e espírito. E essas 3 esferas têm que andar em equilíbrio. Você tem que estar equilibrado com o seu corpo, sua saúde física tem que estar bem, você tem que se alimentar bem, fazer exercício físico ou trabalhar, né? Fazer um trabalho que puxe por você também já é um exercício físico. Se não faz exercício físico, seu trabalho é um trabalho mais parado, sem movimento, então fazer exercício físico. E então cuidar do corpo, cuidar da nossa alma, nossos pensamentos, cuidado com o que você anda pensando, cuidado com o que você anda colocando na sua mente. Por quê? Porque você começa, principalmente, eu tenho muito cuidado gosto de dizer isso também, que tenho muito cuidado com o que você anda assistindo, sabe? As televisões, você vê o jornalismo dessas TV abertas aí, é só morte, só desgraça, só desastre. Elas gostam de noticiar coisa ruim. E as pessoas, você chega do trabalho, o que você faz? Senta no sofá, vai de frente para a televisão, liga a TV, só vê desgraça. Então você enche sua mente, polui seu inconsciente, e seu inconsciente começa a achar que o mundo está desse jeito, que o mundo tá essa podridão toda, e para você isso se torna uma realidade. Você gravou isso no seu inconsciente, e essa realidade faz com que você saia na rua e você veja tudo isso que está acontecendo. Então, digo a você, aconselho, evite o máximo essas TV abertas, esses canais abertos, evite esses canais de televisão, e até no celular, evite esses noticiários bobos que só traz desgraça para você. Vá ver um filme romântico, de comédia, vá ver coisas boas, notícias boas. A Cláudia está entrando, está dando boa noite Cláudia. Então temos que ter muito cuidado com o que a gente está vendo todos os dias, porque isso vai transformando a nossa personalidade, vai transformando nossos filtros emocionais. Nós temos filtros emocionais que filtram a nossa realidade, a nossa verdade, o que é verdade, o que não é. A minha verdade pode não ser a sua verdade. Então, por que eu tenho uma verdade e você tem outra verdade? Porque você adquiriu filtros emocionais. Esses filtros emocionais é que vão definir o que é verdade para você. Então, muitas das vezes, as nossas crenças, as crenças que nos bloqueiam, que nos limitam, as crenças chamadas crenças limitantes, elas são originadas, a gente adquiriu dos canais de TV, adquirimos
nas nossas religiões, adquirimos de tantas outras coisas a gente adquire, né? Então, cuidado no que você anda vendo, cuidado no que o seu filho anda vendo, principalmente eu tenho visto as mães, né? Hoje, por estarem muito ocupados, os filhos ser muitos imperativos, então acho melhor pegar um celular e entregar para os filhos, né? Então, quando entregam, não sabem o que eles estão vendo e muitas das vezes estão vendo conteúdos ruins. Então, você tem que ter cuidado com a sua mente. Perdão. Tem que ter cuidado com o que você anda escutando, com o que você anda vendo, qual programação você está recebendo. Para que quando um choque interno ou externo, algo que venha que você não estava preparada para receber, né? Quando vier algo que seja impactante na sua vida, você esteja com a mentalidade boa, a mentalidade limpa, sem muita preocupação, sem muito estresse, para que você receba aquele impacto e aquele impacto você consiga sair dessa situação difícil, entendeu? De repente, tenho visto pessoas, tem a perda de um ente querido e aí ela entra num trauma muito forte e entra numa ansiedade e não consegue mais sair dali, e isso vai ocasionando um acúmulo de pressão, né? E esse acúmulo de pressão se transforma numa ansiedade e isso vai se tornando muito forte e muitas das vezes não consegue se livrar, e aí busca uma saída que muitos buscam, e essas saídas são terríveis, que é a morte, né? O suicídio. Pessoal, já falei um bocado, estamos com 20 minutos, 30 minutos já. Eu vou abrir agora para que vocês me perguntem, para que a gente possa estar interagindo. O assunto mais focado a depressão, ansiedade e o suicídio, né? Então eu vou deixar que vocês interajam, que vocês perguntem, façam pergunta aí para que a gente possa interagir aqui, porque eu gosto muito de estar interagindo para tirar as dúvidas de vocês, né? Então, a ansiedade é isso, a depressão não é doença. Depressão é um excesso de pressão. Recebeu tanta pressão durante a sua vida, que aí através desse excesso de pressão você começa a ter estresse. Desse estresse vai recebendo mais pressão, começa a ficar ansioso, vai recebendo mais pressão e entra numa depressão. Então é isso aí. Acho que já deu para a gente dar uma explanação boa, para a gente entender um pouco do que é depressão e ansiedade. E agora eu abro as perguntas, espero que vocês me ajudem aí na live, porque para mim quanto mais vocês perguntarem, mais eu acho boa mesmo a live. E se eu não souber algo, prometo a vocês que na próxima, talvez quarta-feira, eu esteja fazendo de novo. E aí eu trago o assunto que foi abordado e que eu não consegui responder. Então deixo vocês à vontade, podem fazerem perguntas, podem me perguntar aí, se eu não souber, garanto que vou tentar responder. O Lenilson está junto aqui, a Solange também está chegando, é isso aí pessoal, o pessoal está ainda chegando. Lembrando que o assunto hoje, o alvo mesmo é o suicídio, né? A ansiedade, depressão. Então, se quiserem fazer perguntas relacionadas aí ao tema, pode fazerem. Ou de repente alguma outra que seja mais baseada dentro do assunto. Vamos lá, vamos perguntar, pessoal? Não tenham vergonha, pode vir aí no comentário, no chat. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho assim. Pode fazer a pergunta aí, pessoal. Deu para entender, pessoal, a minha explanação sobre ansiedade, sobre depressão? Bora perguntar. O André tinha dito... Isso, o André disse, nossa mente
Não, nossa mente produz aquilo que às vezes nós não conseguimos controlar. É verdade, na verdade isso é nossa mente inconsciente, né? O nosso inconsciente ele armazena tudo. Eu gosto de dizer 400% do que a gente viveu está armazenado dentro do inconsciente. Então, por a gente trazer tudo isso gravado no nosso inconsciente, a gente faz algo muitas das vezes que a gente não queria fazer e a gente faz, porque o inconsciente ele age por emoção, né? Ele age a gente recebe as imagens. Quando você vê algo, você recebe, capta a imagem, ou ouve, ou você sente cheiro, enfim, nossos órgãos do sentido. Você recebe o sinal, esse sinal chega no nosso cérebro, você analisa ele, manda para o seu inconsciente, pergunta-se ao inconsciente se tem algo parecido com isso, o que é isso, se isso é bom, se isso é ruim, e se tem alguma coisa que aconteceu com você que pareça com essa imagem, com esse som ou com esse barulho, enfim, com isso que você está vivendo, com essa situação. Então você, ao chegar no inconsciente, o inconsciente vai mandar para você alguma informação dizendo que isso é real, isso não é real, que isso vai causar dor, que isso não vai causar nenhuma dor. Então, através do nosso inconsciente é que a gente faz análise de tudo que a gente está vivendo. Tudo que você está vivendo hoje, que você está vendo, está ouvindo, que você está sentindo, todos os seus órgãos do sentido recebe, capta tudo, manda isso para o seu inconsciente e pergunta-se ao seu inconsciente se isso é verdadeiro, se isso é falso, se isso causa alguma dor, se isso causa algum constrangimento para você. Então, aquelas pessoas que têm medo, síndrome do pânico, pessoas que têm medo de falar ao público, né? Pessoas que têm medo de insetos, né? Tudo isso foi coisas que você recebeu, gravou no inconsciente, e por estar gravado no inconsciente, você, quando vê aquela imagem ou quando sente alguma coisa, você pergunta-se para seu inconsciente se aquilo lhe causou alguma coisa, e o inconsciente vai dizer que sim ou que não. Se causou algum trauma, o que ele faz? Ele faz que seu corpo reaja para sair dali, para você fugir ou para você atacar. O nosso inconsciente, ele reage, ele é o cérebro reptiliano, ou ele reage como um réptil, né? Ou ele ataca ou ele foge. Então ele não tem muita opção para fazer. Ou faz você fugir, correr, sair dali, ou faz com que você ataque. Então só faz essas duas coisas. E muitas das vezes quando isso acontece, as pessoas que são ansiosas, começam a entrar em depressão, elas começam a sentir dor no peito, ardência no peito, falta de ar, por causa dessas situações que elas estão vivendo, porque a ansiedade, a depressão, ela faz com que seu coração bata mais acelerado, sua respiração fique mais ofegante, enfim. André está dizendo três depressões, não é fácil de controlar: ansiedade, psicopatia e pós-parto. Isso. Na verdade, é aquilo que eu digo. Todas essas três, André, se você for ver, foram excessos de pressões, né? É porque o Ministério, agora eu esqueci, a Organização Mundial da Saúde, ela precisa de ter um norte. Até para se usar medicações é preciso que se tenha uma doença definida e que se tenha nomes definidos, né? Então se criou a ansiedade, criou a depressão pós-parto, o toque, esquizofrenia, enfim, inúmeras, se não me engano já vai em 24. Era só 2 e agora já chegou em 24, né? Eu diria a Bíblia do psiquiatra, né? Já tem 24 doenças nomeadas. Então são muitas, mas que na verdade eles nomeiam como doença. Eu, como terapeuta, acredito
não discorda, assim, não estou querendo discordar dos colegas médicos, psiquiatras, mas enfim, eu acredito que não é uma doença e sim um excesso de pressão, simplesmente um excesso de pressão. Foi tanta pressão que foi recebendo e foi se tornando nisso aí. O Carlos diz, eu sinto isso sempre, isso aí. Então ainda está dizendo, eu vou dar um exemplo. Quando estava na Copa, eu não conseguia assistir o jogo. É porque ficava ansiosa, é isso? Pessoal, pode participar aí mandando no chat. Isso. Tânia está dizendo, dava muito nervosismo, muito grande, não conseguia nem ouvir o som da TV. Isso aí. Eu até tenho uma cliente minha, uma garotinha, que ela estava com problema de sono. No dia que ligava qualquer som próximo à casa dela, ela não dormia. Então estava perdendo o sono. Se tivesse qualquer som, poderia, se ela soubesse, chegava no final de semana, ela já não dormia mais, porque ela sabia que morava próximo à praça aonde se colocava som, então ela estava ela já estava associando isso com o trauma que ela teve, né? Então ela não conseguia mais dormir nos finais de semana. Passava mesmo a noite em claro mesmo. O André está dizendo, sim, quais são os principais sintomas, né, da depressão? Os principais sintomas é coração acelerado, certo? Falta de ar. Por quê? Eu vou falar do ciclo da adrenalina. A gente, como eu falei, somos o cérebro, o nosso inconsciente é o cérebro reptiliano. O que um réptil, o que uma lagartixa faz? Um réptil, um jacaré, vou dizer assim, ou ele ataca ou ele foge, só faz isso o réptil. Aí por isso que chama o nosso cérebro, o inconsciente, de cérebro reptiliano, porque ou vamos atacar ou vamos fugir dali, entendeu? Quando a gente recebe qualquer coisa, visualizou algo, ou sentiu algo, ou entrou num ambiente que lhe remete a algum pensamento lá do passado, entendeu? Você recebe essa imagem, manda para o seu inconsciente e pergunta ao seu inconsciente, eu tenho alguma coisa que relaciona isso com algo do meu passado? O inconsciente vai ver e vai dizer, tem sim, saia daí, fuja. O que ele faz? Ele manda uma mensagem, o seu inconsciente manda uma mensagem para as suas glândulas suprarrenais, certo? Faz com que aí acontece o ciclo de adrenalina, ou seja, seu coração acelera, sua respiração fica mais ofegante, você começa a respirar aqui, porque nós perdemos, quando nós somos crianças, nós respiramos pelo diafragma. Aí a gente vai ficando adulto e vai tendo uma respiração mais aqui em cima, né, dos nossos pulmões aqui mais para cima. Então a gente perde a respiração por diafragma, e essa respiração é muito importante para nós, porque faz com que a gente tenha mais profundidade na respiração. E aí quando você está respirando aqui em cima, no tórax, aí você imagina a sua carcaça, né? Imprensando aqui seu coração, seu pulmão, tudo aqui dentro, batendo, seu coração batendo acelerado porque você teve medo de receber uma descarga de adrenalina, ou você ficou ansioso por qualquer motivo. Então você recebe uma descarga de adrenalina, você vai bater mais acelerado. Batendo mais acelerado, você vai precisar de mais oxigênio. Precisando de mais oxigênio, vai respirar mais rápido, mais forte. Respirando mais rápido, você vai ter... Aí começa a acontecer o ciclo, que eu chamo o ciclo da adrenalina. Respiração, coração acelerado, respiração forte. Depois disso, vasoconstrição. Começa a ter perca de memória, enfim. E aí continua... completa-se um ciclo, você começa a suar frio os pés, suar frio as mãos, e é uma sensação muito terrível, e muitas das pessoas procuram os cardiologistas, procuram vários médicos para trazer alguma solução, trazer algo para solucionar o problema, e não consegue, não sabe nem o que é, mas simplesmente foi a sua pressão,
um excesso de pressão que você recebeu que está transformando sua ansiedade, seu estresse numa ansiedade, sua ansiedade numa depressão. O André está dizendo é triste, não, a tristeza profunda também, isso. A pessoa tenta ficar isolada, as pessoas começam a parar de comer, de se alimentar bem. Tudo isso a ansiedade e a depressão causam. Tânia está dizendo que o meu teclado está ruim. Ah, tá, fica errando as palavras, mas tudo bem, deu para entender. Isso, a sensação de vazio. É isso aí. Querem perguntar mais alguma coisa, pessoal? Sobre a ansiedade, sobre a depressão, sobre medo, síndrome do pânico, medrofobia. Vamos interagir, pode perguntar. Pessoal, eu tenho pego alguns casos de pessoas muito depressivas, muito ansiosas e tenho conseguido, através da terapia que eu faço, a chamada TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo, através dessa terapia eu consigo reverter muitos quadros de situações de pessoas que estavam até já em isolamento mesmo, com medicações fortes e estão conseguindo voltar a viver, na verdade. Na verdade, elas dizem que estão voltando a viver. Porque quando você está com depressão, com ansiedade, você se fecha no mundo, se tranca, né, e não consegue mais viver uma vida normal, né? O Carlos está perguntando porque às vezes tudo, nada é o triste. Não entendi direito. Eu acho que é de tudo ele fica triste, é isso? André, para curar a depressão, fazer terapia. Usar algumas suplementos naturais eu aconselho. Vitamina D. Por quê? Porque o depressivo, a pessoa que está depressiva, ela quer ficar em casa, então ela perde o contato com o sol, né? Então vai ter que suplementar a vitamina D. É bom que se tome também, esqueci agora, quando eu lembrar eu falo aqui. Mas alguns suplementos para repor, né? Repor a nossa nutrição. Por quê? A gente está se alimentando muito mal, né? E por se alimentar muito mal, a gente está sofrendo muitas consequências, muitas doenças estão vindo, né? Então, a vitamina D é uma das principais. Aí tem o magnésio. O magnésio, ele é muito bom, certo? Depois eu posso até ver, se o pessoal quiser, pode me procurar, porque agora eu não tenho aqui preparado. Mas pode depois me ver no meu privado e eu mando algumas receitas de medicações caseiras mesmo para depressão. Muito boa, de suplementação. Você vai numa farmácia de manipulação, pede para fazer essa manipulação. Não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais, então são medicação boas, medicamentos naturais que pode qualquer pessoa tomar, entendeu? E vai fazer uma enorme ajuda, vai dar uma enorme ajuda aí para as pessoas que estão ansiosas e que muitas vezes não tem sono, né? Sim, um dos sintomas também, né, André, é a falta de sono, né? A Nayana está perguntando por que a ansiedade causa tanto medo, as pessoas sofrem com antecedência. É isso aí, a ansiedade é você ficar pensando no seu futuro. Como é que vai ser? Será que amanhã vai ser assim? Será que vai ser assado? Então é se prender muito ao futuro. A depressão não. A depressão já ficou muito forte a sua ansiedade que se tornou numa depressão. Então você começa a pensar no passado, a se pregar no passado. Mas eu era para ser assim, eu era para ser assado, eu perdi essa oportunidade, por que eu passei isso, por que aquilo, entendeu? Então,
causa medo porque é aquilo que eu falei, nós somos o nosso cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano ou ele ataca ou ele foge. A gente associa as coisas. Se você viveu algo, eu gosto de contar um exemplo. Se você foi traumatizado por algo, eu vou contar aqui uma história, um relato do meu professor. Ele estava tratando um cara que estava com uma ansiedade, aliás, uma depressão muito forte. E nessa depressão, o meu professor começou a perceber que ele adquiriu de uma traição que ele sofreu. Ele estava para se casar e chegou em determinado momento que ele pegou em flagrante a noiva dele com outro cara. E a partir daí ele ficou ansioso e dessa ansiedade tornou uma depressão. É aquilo que eu digo, você recebe um impacto que você não está preparado para aquilo e isso começa a ficar ansioso e por essa ansiedade se torna uma depressão. E aí o cara fez a terapia com o meu professor, passou um ano fazendo terapia, se recuperou, estava bem, livre, não estava mais sentindo nada. E um determinado dia ele ia subindo, o meu professor atendia num shopping, e era lá no segundo andar, e quando ele ia subindo para a sala do terapeuta, ele sentiu um cheiro forte, e aquele cheiro ele associou com o cheiro que ele sentiu no dia lá no quarto que ele foi traído, certo? Que ele entrou no quarto e viu a noiva com outro, então ele sentiu aquele cheiro. Quando ele sentiu aquele cheiro, ele travou, ficou parado, sem conseguir mexer as pernas e ficou travado lá. Parou de uma vez. E aí ele liga para o professor e conta, estou aqui, estou no segundo andar e não estou conseguindo andar, estou travado aqui, estou bloqueado. Aí o professor correu, foi lá e trouxe ele, conseguiu sentar ele, acalmou, deu uma água e tal. Enfim, e aí o professor começou a perguntar o que ele viu, se foi algo. Ele disse, não, eu só acho que quando eu estava lá de frente a uma loja tal, aí lá eu senti algum cheiro e deve ter sido isso. Foi lá analisar e ele disse, realmente foi o cheiro que eu senti no dia lá no quarto. Entendeu? Então a gente associa as coisas. Quando você sofre um trauma, aquela imagem, aquele som, aquele cheiro, aquilo tudo fica arquivado no nosso inconsciente. Daquela situação ruim que você viveu. O que o seu inconsciente vai fazer? Vai associar outras coisas com aquilo. Então ele quer que você resolva e você não resolve, porque aquilo dói muito, machuca muito você diz, não consigo. Aí o inconsciente esconde. Daqui a pouco vê algo que se parece com aquilo, o seu inconsciente diz, opa, agora ele vai resolver. Aí manda de novo para você. Quando chega em você aí dói demais, você diz, não quero nem ver. E muitas das vezes tem traumas que você nem lembra o que foi, nem o que aconteceu. Quando a gente vai reprocessar, quando eu faço o reprocessamento nas pessoas, as pessoas dizem, rapaz, agora eu estou lembrando, isso aqui foi um caso que aconteceu, eu nem estava mais ligado nisso, entendeu? Porque o inconsciente, quando ele vê que dói, ele esconde. Mas aí, sempre quando vê algo parecido com aquilo, ele associa e faz com que aquilo venha à tona. E aí você começa a sentir as coisas e não sabe nem de onde está vindo, por que está sentindo aquilo. O André perguntou o que? A depressão seria um sintoma do sujeito que não suporta ele próprio. Cara, isso é verdadeiro. O que mais a gente tem que fazer é aceitar a si próprio. Amor a si próprio. A palavra de Deus diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, liberar perdão, cara. Libere perdão para as pessoas fazem mal a você. Se você ficar angustiado dizendo, o cara fez mal a mim, aí tem gente que diz, ele vai pretinho para o inferno e eu não perdoo. Na hora que você diz isso, pode ter certeza, você pegou uma dose de veneno e bebeu. Pode ter certeza disso. Seu pensamento negativo vai gerar uma energia negativa dentro de você. Essa energia negativa ela vai entrar nas suas células. As suas células vão adoecer e você vai criar uma doença dentro de você que você nem sabe o tamanho que pode ser, porque você simplesmente não aceita perdoar ninguém.
Então, o perdão, o amor a si próprio, o amor a Deus sobre todas as coisas. Independentemente, aqui eu estou falando em Deus, não sei qual a religião de vocês, mas independentemente de religião, acredite num ser criador de todas as coisas, que criou o universo, que criou os céus e a terra, e criou você, né? Então, nós somos, eu acredito que eu sou imagem e semelhança de Deus, criatura de Deus. Então acredite em você, acredite no seu potencial, ame sua vida, não destrua sua vida por nada, por mais difícil que seja a situação que você está passando, mas sempre tem uma saída. Quanto mais fundo o poço, mais forte é a mola, para jogar você para fora. O Carlos está perguntando por que de nada fico triste, isso acontece direto. Carlos, você tem algum problema emocional guardado dentro do seu inconsciente. O seu inconsciente gravou alguma situação que você viveu na vida, que foi dolorida, que foi sofrida, e essa situação você não resolveu. Por você não resolver, isso vai se acumulando. É como se você pegasse uma pedrinha, botasse nas costas e fosse andando com ela. Daqui a pouco você recebe outra pedrada, joga de novo nas costas. E aí você vai carregando. E aí por qualquer coisa você fica triste, por qualquer coisa você se estressa. Tem pessoas que qualquer coisa fica triste, como você, são as calmas. Mas tem pessoas que qualquer pessoa, com qualquer coisa, está atirando pedra nos outros, está se estressando, se explode, né? Briga no trânsito, briga em casa, briga com a esposa, briga com os filhos, enfim, é explosiva com tudo. É porque é excesso de pressão, carrega muita pressão, não consegue resolver, o inconsciente quer que resolva e isso vem à tona direto. Então ela descarrega em tudo quanto, em todas as pessoas que estão mais próximas, em tudo que ela vê. Pode fazer pergunta, né? Pode mandar pergunta aí. Cara, a Bíblia, eu digo que é o nosso manual, cara. É um manual do ser humano. Sabe quando você compra um eletrodoméstico, uma TV, um rádio, um ventilador, qualquer coisa aí que você compra de eletrodoméstico, ele vem um manual. Mas quando se faz um menino, ele nasce, cara, ele não vem com nenhum manual. Não vem com nada ensinando como é que nós faz para cuidar desse danado, né? E nós pais, às vezes, desprevenido da coisa, eu digo porque sou pai, sei como é. Então pega a gente de surpresa. E a Bíblia, cara, a Bíblia tem de tudo, aí é o nosso manual, ensina tudo que você buscar tem aí, cara, sobre depressão, sobre ansiedade, sobre o relacionamento conjugal, sobre vida financeira, tem tudo na Bíblia, cara. A Bíblia é o que resume a Bíblia sobre depressão, o alvo principal, e eu diria que seria o ensinamento principal que tem na Bíblia sobre depressão, vou dizer a você, o amor. Amor a Deus, amor ao próximo como a si mesmo, né? Amor a si mesmo. Então a Bíblia se resume em amor, entendeu? A parte principal, o ensinamento principal que cura tudo é o amor, cara. O amor, aonde vai o amor, ele leva cura, leva paz, leva felicidade. O amor é o alvo principal. Se você for ver, o foco da Bíblia é o amor. Pode perguntarem mais, pessoal. Pessoal, estamos com quantos minutos? Falta 15 minutos, dá tempo ainda, porque o Instagram, quando completa 1 hora, ele gosta de encerrar a live. Mas pode me perguntar, estou gostando, o pessoal está interagindo. É isso aí, nós temos... Deixa eu ver se eu deixei de perguntar aqui. O André está dizendo, pergunta demais, é bom demais, pode perguntar. É muito bom. E muitas das vezes, André, a sua dúvida é a dúvida de muitos aqui, né? E às vezes as pessoas não querem perguntar, mas aí você está perguntando, isso é muito bom. Pode ir perguntando que com certeza tá resolvendo também aí as dúvidas de muitos, né? Pessoal, e só... Eu vou ver se eu consigo aqui, que eu não estou bem prático aqui no negócio não. Eu queria fixar aqui o meu contato. Não sei se vocês vão ter.
E eu tô no meu Instagram, me sigam aí no Instagram que também, pessoal, tem um link de um grupo que é só sobre depressão e ansiedade, as pessoas que estão depressivas e ansiosas. E nesse grupo eu vou abrir, eu estou fazendo um livro também, viu, André? Um livro mais motivacional. Depois eu quero tratar um pouco também, fazer algo, talvez um e-book. Eu tenho um e-book só sobre o ciclo, só sobre a ansiedade, como funciona. Eu tenho um e-book. Eu também posso até, dentro desse grupo, eu vou compartilhar algumas coisas com as pessoas que estão lá. Se eu não me engano, já está no meu Instagram, já está lá na bio o link do grupo. Que aí vocês podem clicar e entrar no grupo lá e participar. E por lá também pode fazer pergunta. Estou tentando aqui ver se eu consigo fixar esse danado aqui. Fixar. Pronto. Esse aí é o meu contato. Quem quiser entrar em contato comigo também para terapia ou de repente para indicar aí para algum amigo que está passando por situações ou algum familiar, pode também pode falar comigo aí no PV. O André está dizendo que vai comprar o livro. Isso, show de bola. Tem 62 páginas, eu acho que vai ficar talvez com as 70 páginas, por aí até 80. Porque o restante agora está faltando só eu falar um pouco da minha vida, né? Quem sou eu, como diz o Matuto, de onde tu vem, de onde tu vai, né? Então só falta mesmo, só me identificar mesmo. Mas vai ficar em média aí talvez umas 70 páginas. Aí eu tô vendo já com a editora como é que a gente vai fazer, mas já passou pela mão de uma pessoa que já analisou tudo, já arrumou, tá tudo arrumadinho, já tá tudo pronto. Inclusive Moisés está fazendo o design da capa. Em breve eu vou mostrar para vocês aí a capa. Pergunta, pessoal, pode perguntar, nós ainda tem tempo, tem 10 minutos para nós perguntar, para nós interagir. Acho que deu pra gente entender bastante aí, né, sobre a ansiedade. Outro recado que eu quero deixar, pessoal. As pessoas que estão com ansiedade, que estão com depressão, por favor, vocês ajudem essas pessoas. Porque muitas pessoas estão dizendo por aí que isso é frescura. Isso é frescura. Porque é uma coisa tão simples, mas ela é tão fácil de entrar, mas é muito difícil de sair a depressão e a ansiedade. Você adquire tão fácil. Aí os sintomas começam a surgir, aí o cara diz, meu coração, eu estou morrendo do coração. Aí corre, vai lá no médico, o médico olha e diz, não, você está bem, não tem nada, né? E aí você volta. E aí as pessoas que estão ao seu redor começam a ver isso acontecer diariamente ou sempre fica acontecendo isso e começa a achar que isso é frescura, começa a dizer, isso é frescura. Eu já ajudei pessoas que estavam caídas no meio do sol, né, e tinha pessoas que estavam bem próximas delas e por serem vizinhos, já ter visto ela passar por essas situações muitas vezes, as pessoas nem foram lá, porque dizem, não, isso é só frescura, tá fazendo isso aí porque quer. Cara, não é frescura. Eu uso umas técnicas muito simples que faço o reprocessamento da mente, muito simples de fazer também, mas não é fácil. Não é fácil tirar uma depressão de uma pessoa. É simples, tem umas metodologias muito simples mesmo. Mas que não é fácil. A pessoa tenta se livrar, mas muitas das vezes não consegue. Não às vezes a força de vontade não é que seja pouca, mas é porque não existe, não tem mais, porque o ânimo tá muito caído, muito fraco, né? A pessoa se torna muito frágil. E aí o magnésio vai ajudar nisso aí, porque o magnésio vai repor as energias, a vitamina D, né? Então o seu sistema imune, que quando você está depressivo, está ansioso, cai,
Aí com essa suplementação você melhora seu sistema imune, aí você melhora o seu físico, e aí você começa a reagir. E aí vai se tornando mais fácil de você ter uma interação melhor. A depressão bipolar, André, é aquela situação em que a pessoa vai aos dois extremos, né? Uma hora tá bem calminha, tá alegre, feliz, satisfeita, outra hora dá aquele pulo, né? E tá muito agressivo, entendeu? Então são o transtorno bipolar, né? Que, como eu disse, nada mais é do que o excesso de pressão, só o excesso de pressão. Recebeu pressão psicológica, essa pressão psicológica traumatizou em alguma área da vida e esse trauma segura ela, certo? Faz com que muitas das vezes, quando o inconsciente percebe algo de ruim que vai causar dor, vai causar alguma coisa nela, o que faz? Faz com que ela seja explosiva e de repente seja calma ou tranquila. Pode fazer mais perguntas, pessoal. Vamos perguntar. Só o André está nas perguntas. Tem muita gente aí, manda pergunta. Meu contato tá aí, pessoal. Pode depois no PV, se quiserem fazer alguma pergunta, se quiserem agendar também comigo a terapia, vou ter um prazer em ajudar, certo? O André está dizendo que é genética. Cara, eu vou lhe dizer uma coisa aqui. O nosso corpo é 50% só de genética. O resto a gente adquire com nossos hábitos alimentares e nossa maneira de viver. Por quê? É a metade, só metade do que a gente tem é genética. O resto a gente adquire durante a nossa vida. Com a alimentação errada a gente adquire doença. Através da ansiedade adquirimos doença, enfim, a nossa vivência é os outros 50%, porque 50% é genética, aí desses 50%, metade é do seu pai, metade é de sua mãe, né? Então você traz 50% da genética, agora a outra metade, aí você adquire no seu dia a dia. Ezequiel pergunta o quê? Quando a pessoa quer alguma coisa, fica louca para ter logo aquela coisa, é ansiedade. Portanto, cadê? É ansiedade. Porque quando eu quero alguma coisa, eu não consigo dormir, eu só fico pensando naquela coisa, só fico enquanto eu não consigo. É isso aí, cara, Ezequiel, né? É aquela ansiedade, a ansiedade é você ficar pensando no futuro, né? A ansiedade é pensar no futuro. Depressão não, depressão é se prender ao passado. Mas tem que ter cuidado com isso aí, porque por você ficar tão ansioso, eu quero algo, né? É aquela namorada que eu queria, ou aquele emprego que eu queria, vamos ser mais, botar aqui para o emprego, que eu não sei se você é casado ou não, para não acho que não causar nenhum transtorno aí. Então vamos lá, aquele emprego que você quer, né? E você fica ansioso com aquela ansiedade, de repente você perde aquele emprego. Aí o que você faz? Estava ansioso por algo do futuro, pensando no futuro, e aí não conseguiu, por não conseguir, o que faz? Cai numa depressão. Porque aí você começa a olhar para o passado, perdi aquele emprego. Aquele emprego que eu tanto sonhava, eu perdi ele. Que coisa triste. E aí começa a gerar um sentimento ruim dentro de você, e esse sentimento vai se fortalecendo, entendeu? E aí pode-se chegar a uma depressão. Então controle isso, se foque no presente. Se você, não é que você não tenha planos para o futuro, claro, se é um emprego do seu sonho, aquilo que você deseja ter, mas você só precisa visualizar, acreditar que você já está lá naquele emprego, deixar isso acontecer, fluir dentro de você. É só controlar a sua ansiedade, saber que aquilo que você deseja, isso já é meu, eu vou conseguir. E não se você quiser determinar um tempo, tudo bem, mas se aquele tempo não chegar, não se preocupe, porque vai acontecer, porque você determinou para a sua vida. Tudo que a gente foca, aumenta. Preste atenção nisso, tudo que você focar vai aumentar.
Então, se é um emprego, é algo que você quer, você focou nisso, pode deixar que as suas energias vai atrair situações, você vai entrar numa situação em que isso vai chegar até você. Ah, tá. Eliane, tá tudo bem. Mas é isso aí. Então, quando eu digo foque no que você quer, mas saia dessa situação de ficar ansiosa, porque é com essas pequenas coisas que vão se concentrando. É aquilo que eu digo, sabe? É aquela pequena pedra que você pega e joga nas costas. E aí daqui a pouco aquele peso vai ficando tão grande e você não consegue mais andar. E aquele peso... André, eu gosto de dizer também que quando você acumula muita pressão em você, sobre você, e isso pode acarretar hérnia de disco, inúmeras situações. Pessoas que estão com a coluna estourando aí, as articulações estourando, muitas das vezes não sabem de que foi. Muitas das vezes foi excesso de pressão que recebeu e acumulou e jogou nas costas, e isso vai pesando sobre você. Pessoal, já vou agradecer. Muito obrigado a você que esteve comigo. Vamos completar 1 hora. Eu vou deixar por conta do Instagram. Se ele não me bloquear daqui a pouco, a gente continua aí com a live. Porque eu estou preparando o YouTube, meu canal do YouTube, para que a gente possa estar lá pelo YouTube, que no YouTube a gente pode passar até o tempo que quiser lá. Lá fica mais livre. Aqui o Instagram ele é muito limitado. E é só 1 hora, com 1 hora de live ele já bloqueia, né? Já vai parando aí as comunicações. Mas espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouco do que é depressão, o que é ansiedade. Estou à disposição aí para ajudar, tá aí meu contato. Acredito que muitos já têm meu contato. Vá no meu Instagram, compartilha aí a live, vou deixar gravado, deixar salvo. Compartilhe aí com mais pessoas para que possam assistir, para que possam estar interagindo conosco, certo? E é isso. Se quiser perguntar mais alguma coisa, ainda estamos aí. Então, enquanto a gente não parar aqui, enquanto o Instagram segurar aí, nós estamos segurando aqui. Mas agradecer a Deus por permitir essa noite maravilhosa junto com vocês. Espero que vocês tenham uma noite boa, né? Abençoada, que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Muito obrigado a todos que estiveram junto, que compartilharam, que mandaram mensagem, né? André, que Deus abençoe você, cara. Obrigadão aí por ter ficado aí conosco aí, junto, né? Que Deus abençoe todos vocês. Vamos continuar aqui, se quiser perguntar mais alguma coisa, né? Porque o Instagram sempre, eu já teve momentos aí que quando bate 1 hora ele vai embora, ele sarta fora. A Eliane tá dizendo, eu gostei do que falou, tudo, isso aí, show de bola. Marcos Freitas tá chegando, ainda tem pessoal chegando, né? Mas é isso aí. Cadê? Vamos lá. Pessoal, e lá no link da bio eu vou deixar um link lá, né, para que você entre no grupo. Se quiser entrar lá, vai falar sobre ansiedade, sobre depressão, todas as doenças mentais aí, estamos por lá. Não pare de compartilhar, porque você compartilhando essa live, você vai estar ajudando não só a mim, né, mas vai estar ajudando aí mais pessoas, que eu acredito que nós estamos vivendo, depois dessa pandemia principalmente, né, momentos difíceis, onde as pessoas têm ficado muito ansiosas, muito depressivas, né? Então a gente precisa de expandir esse conhecimento, levar isso para mais pessoas, e eu sou só o carteiro. A mensagem ela vem de Deus, Deus me preparou essa mensagem, e eu sou o carteiro que leva para vocês. Lenilson Fernandes está aqui conosco. Aí é um dos meus clientes aí que eu atendo, né? O cara aí tá ficando top. Esse cara aí era a situação bem grave, mas Deus tem abençoado a vida dele e eu tenho visto já uma transformação nele. Fico feliz, Lenilson, pela sua transformação, viu? Que Deus abençoe você. Quem conhece Lenilson ali da Gitirana, né? Meu irmão Lenilson, irmão em Cristo.
Ele diz que eu sou pai dele, mas eu acho que eu não sou não. Ele chama eu de pai. Quer que eu seja pai desse menino, um menino desse tamanho já, com mais de 30 anos. Não dá certo não. Mas é isso aí, mas nós somos irmãos em Cristo, e eu tenho uma gratidão especial por ele, porque é um cara batalhador aí que vinha sofrendo muito com a depressão, com a ansiedade, e tem mantido o controle, né? Porque, pessoal, o controle está dentro da gente. É só aprender a controlar os nossos pensamentos, nosso modo de ser, nosso modo de agir. O controle está conosco. Deus nos fez preparado, nos fez capaz de reagir, de se transformar, de mudar nosso comportamento, mudar o nosso jeito de ser. É o que nos difere, né, do animal qualquer para o ser humano, é isso, é essa capacidade de transformação, de mudança. Então, nós temos essa capacidade, nós temos esse poder dentro de nós, né? Eu gosto de citar quando Jesus ia partir, os discípulos, quando ele voltou depois da morte, e nas últimas conversas lá com os discípulos perguntam: e aí, nós vamos ficar aqui só? Não foi com esse linguajar, né, pessoal? Mas eu estou aqui simulando. Então, e aí, nós vamos ficar aqui só? E Jesus diz: não, deixarei com você o Espírito Santo, né? Vai ficar aí com vocês. Então, deixe o Espírito de Deus habitar em você, que aí com essa força você vai reformar a sua alma vai mudar esse seu comportamento, esses seus pensamentos ruins, você vai sentir essa transformação dentro de você. E cuidado com o que você anda se alimentando, cuide da sua alimentação, cuidado com aquilo que você anda vendo, anda assistindo, né? Porque essas coisas é que tem levado as pessoas a se traumatizar, é que tem levado as pessoas a não estar preparadas para receber os impactos que a vida às vezes dá na gente, né? A vida às vezes nos dá tanto impacto forte e a gente não está preparado para isso, né? Então evite o máximo, evite estar se alimentando com coisas ruins, né? Se vai assistir algum programa, alguma coisa, que seja algo que vai trazer uma felicidade, uma paz, uma tranquilidade para você. Porque a gente já vive num mundo muito agitado, num mundo cheio de situações difíceis. A gente já passa por situações difíceis. Aí imagina no momento de conforto, na sua casa, no momento que era para você ficar em paz, ter alegria, ter prazer. E aí você liga uma TV e essa TV só começa a passar coisa ruim, cena ruim. Tem pessoas que estão fanáticas em assistir jornais, e principalmente esses telejornais pequenininhos lá, que é só de telenotícias, né? Que é só notícias ruins mesmo, trazendo situações difíceis para você. Então, se ligue no que você está vendo, no que está se alimentando, se alimente bem, evite o máximo possível alimentos ruins, principalmente açúcar, evite o açúcar o máximo que você puder, evite produtos industrializados, o refrigerante está entrando na casa das pessoas, né? E a gente tem perdido tantas pessoas, tanto ente querido por câncer, doenças aí contagiosas não, doenças terríveis, né? Que tem causado aí por má alimentação. Então o açúcar, o refrigerante, comidas industrializadas, evite o máximo entrar dentro da sua casa. Não leve veneno para dentro da sua casa. Evite o máximo. A gente teria que ter a alimentação, sabe, dos nossos avós. Por que nossos avós viviam 100 anos, passavam mais de 100 anos e não tinham todas essas doenças que a gente tem, né? Então, porque a alimentação deles era diferenciada da nossa. Nossos pais, nossos avós principalmente, não tinha contato com televisão, não via essas cenas terríveis que a gente vê hoje. Então isso não influenciava ele, entendeu? Então eles não tinham esse impacto, essas coisas fortes. Pessoal, é isso, falei muito. Entrou muita gente agora também nesse tempo que eu estava falando, mas é isso aí. Quero perguntar alguma coisa? Eu acho que já está bom, estamos com 1h e 7 minutos de live. Completar 1h10 para a gente encerrar. 3 minutinhos, se quiserem perguntar alguma coisa, pergunta. Pode fazer a pergunta que eu respondo. Temos 3 minutinhos aí, dá tempo aí fazer aí
uma pergunta. Então ninguém vai perguntar, eu estou achando que o pessoal já entenderam aí bastante. E encerro... Opa, chegou uma pergunta? Não. Isso. Pessoal, vão aí no meu Instagram e me sigam aí, hein? Quem está assistindo aí a live aí. Então, tchau, que Deus abençoe. Ame a si próprio. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como ame a si mesmo, viu? Então ame o próximo como a si mesmo e que Deus nos abençoe. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.